Eu gostaria de saber que dívidas que você pagou, porque o elenco inteiro do Corinthians, o elenco inteiro, tem mais de 11 meses de direito de imagem atrasado. Isso é mentira. Quando você fala que... Bom, então você tem que perguntar, então os jogadores estão mentindo. Não, eu não tenho. Você que está divulgando. Quando você fala... Está dando informação mentirosa, velho. Tá bom, Sou eu. então tudo bem. Você é o jornalista, cara. Se você dá uma informação, o mínimo Então tá é que ela seja verdadeira. Eu sou mentiroso. Que horas acaba o programa, Ben? 3 horas. Então, deixa eu responder, porque ele vai ficar falando um monte de besteira e não dá pra ficar aqui. Verdade, você devia ter vergonha. Você tá falando já esse monte de besteira, mano, há Você devia mais ter tempo. vergonha. Deixa ele responder, Você devia ter vergonha. Você quer que eu fale ou não? A torcida tem vergonha de você, deixa o Duílio. Duílio Vai se responder. informar, rapaz. Você vive de falar mal das pessoas e do Corinthians. A torcida do Corinthians tem vergonha de Pera você. aí, deixa o Duílio responder. Vai. O que você faz pro Corinthians, meu amigo? Você ganha dinheiro falando mal. E do Corinthians eu só ponho dinheiro no clube. Ô, Ben, Do já. Corinthians só ponho dinheiro no clube. Pera aí, Tá deixa o explicado. Duílio... Salve, salve galera, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal e tem entrevista polêmica. O jornalista Benja, em seu programa, soltou o verbo em relação ao ex-presidente Duílio Monteiro Alves do Corinthians. Teve treta ao vivo, vamos acompanhar tudo isso agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Duílio, boa tarde. Bom, Duílio, você falou para mim que você estava assistindo o programa, você tem todo o direito aí de falar as suas explicações, você emitiu uma nota hoje, uma nota longa, explicando várias coisas. Se você quiser nem perder tempo, esse lance dos carros, nós falamos que isso é bobagem, mas tem os outros assuntos, e você tem todo o direito de responder para mim também, porque você está ouvindo o programa, onde eu falo faz tempo, que eu acho que você é o pior presidente da história do Corinthians, e vendo algumas coisas que você postou, eu falei que para mim você é um tremendo cara de pau. Então, como o programa é democrático, entendeu? Eu não sou o dono da verdade. Duílio, você tem aí, pode falar, fazer suas explicações sobre a nota que você deu, fica à vontade. Bom, Benja, primeiro, não vou aqui entrar em polêmica, discutir com você, eu acho... primeiro que eu não sei de onde você tem, né, as fontes, de onde você olha os números, de onde você sabe o que se passa dentro do Corinthians. O mínimo, eu acho que para você fazer um tipo de crítica desse tamanho, aliás, é o que vocês estavam discutindo há pouco, né, sobre o Belmonte, sobre o Textor, que ele tem que provar o que ele fala, que ele fez acusações, que ele insinuou coisas. Você está fazendo isso aí. Ainda teve um pouquinho do quadro do Belmonte, que ele foi grosso, que ele ofendeu, que ele xingou. Você faz isso ao vivo, toda semana. Não assisto seu programa por isso. Mas só me resta perguntar assim, jornalismo, você faz jornalismo, eu respeito. Só que, cara, não sei qual o seu problema comigo, você falou aí com o Emerson de que eu proibia sempre atletas de ir ao seu programa. Isso, cara, traz um atleta, que eu tenha falado. Então, sabe, mas tudo bem. Agora vamos falar de fatos, números, tem coisas que não sou eu que falo. Eu posso chamar a ex-assessora, a assessora de imprensa do Corinthians, posso colocar ela no ar e falar o que ela falou para mim. Em respeito à ofensa, eu nunca te ofendi, eu nunca te xinguei. Você fala o que eu falei para você é que você é o pior presidente da história do Corinthians e que você é cara de pau. Eu não te xinguei, não te ofendi de nada. Em relação a números, de onde eu tiro, eu posso te mostrar, posso te falar a hora que você quiser. A hora que você quiser. Deixa eu falar, por favor. Você estava falando até agora, eu entrei só para colocar minha posição, né, meu lado, com respeito. Você acabou de mostrar como jornalista, e do assunto que você critica e cobre, você não tem conhecimento que no site do Corinthians, durante todo o período da minha gestão e outras, tem um site, uma aba que chama Transparência, tem todos os números, vocês falam em caixa preta, vocês falam em números maiores, vocês falaram de 1 bilhão e 600 que o Rosala falou, divulgou o novo diretor. Cara, esse número está no balanço, sabe? Ninguém esconde nada, ninguém faz nada escondido. Agora, nesses 3 anos, o que eu sempre disse e falei, eu apanhei muito por causa do time, porque eu não contratei, porque eu não reforcei o time. Eu não fiz isso porque eu não tinha dinheiro para gastar com isso. Então, eu fui responsável, quando eu falo, nesse ponto. Tudo que o Augusto Melo está fazendo agora,
ele está fazendo coisas que não vão ser possíveis de ser cumpridas e vai estourar tudo lá na frente. Eu não fiz dívida nesse período. Se você pegar o balanço, como eu te disse, está no site do Corinthians, eu falo, até te explico, outro dia vou aí, explico, não tem problema. Mas só falo isso para não fazer acusações. Como vocês estavam falando aqui do Textor, que não podia fazer acusações assim, vocês também fazem coisas levianas, que nem você falou aqui. Se você pegar o período que eu estive no Corinthians, existe um número que chama superávit operacional, ou BEP. É o que você apura daquele período. Então, antes de tirar pagamentos de juros e dívidas, durante o período que eu estive presidente, houve um superávit de 550 milhões aproximadamente. Vai sair o terceiro ano agora. Então, no meu período, eu dei só lucro nesse período para pagar contas. Não sobrou dinheiro porque tem que pagar conta. Agora, eu fiz conta, fui diretor de futebol. Fui também quando ganhou muitos títulos. No Japão, inclusive, que você estava lá, eu era diretor de futebol. Então, tem coisas que foram feitas e eu fui responsável. Quando eu coloco e o vídeo que você postou, lá eu falo que eu fui responsável e fui. Os números estão aí. Se durante 3 anos eu baixei 200 milhões da dívida e paguei mais 300 de juros, quando assumi, estávamos numa pandemia, 2% zero juros. Estava em 15% uns 6 meses depois. E eu paguei, não aumentei a dívida, não aumentou a dívida do clube, caiu. O Augusto, nesse primeiro mês, ele já aumentou 130 milhões, ou 140, 150, porque esses números para mim são maiores. Se você for ver isoladamente os números das contratações, dos valores anunciados, somada muito mais que esses 130 milhões que eu coloquei hoje na nota, que foi divulgado pelo GE, fui cauteloso. Isso é uma preocupação que eu tenho com o Corinthians. Agora, vem sendo feitas acusações diárias sobre coisas que eu fiz, que eu não fiz. Então é simples, por isso que eu estou aqui. Aí eu respondo qualquer outra pergunta sua. Agora, você quer falar de Mano Menezes? Nós vamos falar de Mano Menezes, da multa. Você quer falar de Matias Rojas? Nós vamos. Então, você quer falar de qualquer coisa? Eu vou. Agora, só estude um pouco para não falar coisas que não são reais, só isso. Então só tá isso bom. que eu Então eu vou te dar a oportunidade de você explicar. Primeiro, se você achar certo, 4 meses antes de acabar o seu mandato, você fazer um contrato de 2 anos com o Mano Menezes, com uma multa daquele valor. Quando você fala que pagou 200 milhões de dívida, mantém 300 de juros, eu gostaria de saber que dívidas que você pagou. Também. Eu gostaria de saber que dívidas que você pagou, porque o elenco inteiro do Corinthians, o elenco inteiro, tem mais de 11 meses de direito de imagem atrasado. Isso é mentira. Quando você fala que... Bom, então você tem que perguntar, então os jogadores estão mentindo. Não, eu não tenho, você que está divulgando. Quando você fala... Passando uma informação mentirosa, velho. Tá bom, Sou eu. então tudo bem. Você é o jornalista, cara. Se você dá uma informação, o mínimo então, tá é que ela seja verdadeira. Eu sou mentiroso. Não. Os empresários... Você está passando uma... Por que você quer bater boca, nós não vamos. Não, não vou bater boca. Eu não estou batendo boca. Eu estou te perguntando. Não foi para me defender também, não. Não, eu estou te perguntando. Eu não estou batendo boca nenhum. Você falou o que eu queria saber, eu estou te perguntando. Eu falei que é mentira, que são 11 meses, você falou que você é mentiroso. Se você está falando que isso é verdade, você é mentiroso. Então, eu sou mentiroso. Você está passando isso para eu sou mentiroso. Na hora que eu pegar... Além de tudo. Não, tudo bem. Na hora que eu pegar as coisas aqui, quando eu tiver, eu vou te mostrar com você no ar. Você fala que pagou dívida. Por que esses empresários todos estão cobrando dívidas agora aqui milionárias? Dívidas que foram feitas na sua gestão, gestões passadas. Por que você... Confissão de dívida, você assinou ou é mentira? Ô, Benja, vamos lá. Os empresários do Corinthians têm 1 bilhão de conta, não é isso que vocês falam? E falam que é mais. Eu não falei valor. Eu estou falando dos empresários que não, sem receber há muito tempo, estão recebendo, querendo agora, tudo agora. Estou falando da dívida do Corinthians. Vocês falaram que é mais de 1.600 bi, né? Foi o diretor financeiro do Corinthians, Rosala Santoro, que falou. Sim, mas... Não, isso foi falado por nós, Noriega. Eu vi você falando isso agora há pouco aí. Boa tarde, Noriega. Boa tarde. Mas foi isso, estava divulgado pela minha gestão, não chegava a 1.600 bi, mas ele só fez uma conta de Arena mais Clube, isso sempre foi divulgado. Sempre foi divulgado, Arena mais Clube daria 1.600 bi, é um pouco menos, que baixou a dívida do clube. E a Arena também, o 600 virou para um acordo que foi feito também na nossa gestão. E aproveitando só que eu estou falando disso com o Noriega e volto na sua, Benja. Sobre a Arena, nunca anunciei que paguei. Eu fui em Brasília e não menti para ninguém e a Caixa não desmentiu, como foi colocado aqui.
Eu fui, foi um ato público, a Caixa soltou uma nota oficial, o Corinthians fez 2 formas de proposta de pagamento que podiam ser viáveis. O presidente da Caixa esteve na nossa Neoquímica Arena, agora eu não ia fazer aquilo naquele momento, porque era perto de eleição. Eu não falei que foi feito, tanto que o Augusto tá indo lá e está seguindo o acordo, e se Deus quiser vai sair. E eu jamais vou prejudicar o Corinthians, eu jamais vou jogar uma bomba quando eu sair. Eu tenho uma história no Corinthians e ninguém vai queimar assim por irresponsabilidade. Vocês têm que ter pelo menos a informação correta. Por isso que eu hoje me manifestei, porque essa gestão está passando fake news, tem feito isso constantemente e as coisas estão virando verdade. Só que são coisas que são números e são fatos reais. Eles vão aparecer. Eu não queria, como você colocou, que eu entrei agora para ficar discutindo o Corinthians. Eu esperei, cara. O Corinthians, infelizmente, não está mais na outra fase do brasileiro, do Paulista. E eu não falei nada, eu apanhei 2 meses e meio aí, com um monte de mentira. Eu só me manifestei hoje porque passou do ponto e porque o Corinthians não tem um jogo importante hoje, infelizmente. E por que Mas eu precisava me defender. E por que os empresários que estão há anos sem receber do Corinthians vão receber tudo agora? Qual o motivo? Você assinou uma confissão de dívida ou não? Vou te explicar, Benja. Se os contratos dos empresários tivessem sido cumpridos há muito tempo, há 10 anos para cá, não teria essas dívidas. Ponto. Já está uma parte boa respondida. Vamos lá, eu paguei muito dos empresários, muitas partes. Então, outra informação que foi dada aqui do Will Dantas, que devia 30 milhões, eu não vou falar o número que eu paguei aqui publicamente, porque eu acho que isso é um problema dele, pessoal, mas desse valor, eu paguei uma parte muito grande. Duílio, o Corinthians no futebol brasileiro, ele vem sendo, eu não vou dizer coadjuvante, ele vem sendo figurante há muito tempo. Há muito tempo. Isso desde 2019. E quando a torcida ouve, e está sendo coadjuvante, figurante, graças à incompetência da sua administração e dos anteriores da Renovação e Transparência que por lá passaram também. A torcida, quando ouve um presidente de um clube do tamanho do Corinthians falando: o meu objetivo não é ganhar títulos, é pagar contas, a minha prioridade é essa. E a gente vê que não estão sendo pagas as contas, porque a gente sabe de jogadores que estão com direitos de imagem atrasado. O Corinthians hoje ele está num buraco financeiro justamente por causa do seu próprio estádio. O Corinthians ele tem hoje realmente aí talvez uma perspectiva muito baixa de títulos, justamente pelo fato de ter um time muito fraco. E durante muito tempo, Duílio, o Corinthians ele tinha as maiores folhas salariais do Brasil, ou pelo menos o top 5 das folhas salariais do Brasil. O Corinthians tinha, mas o futebol não era compatível com o alto custo desse elenco. Duílio, de verdade, cara, o Augusto Melo hoje, por mais que ele tenha erros também, e eu não tô aqui para defender diretor, não tô aqui para defender dirigente, eu acho que eu tenho que falar o fato. Eu tenho que falar aqui o que eu vejo. E de fato, Duílio, cara, a sua administração foi uma bomba dentro do Corinthians, assim como dos seus antecessores também. Se você gosta de fato do Corinthians, Duílio, o que você tem que fazer agora é se afastar, é não dinamitar ainda mais a administração que está começando agora, que pode ter seus erros, pode ter os seus defeitos, mas de fato, pelo menos a torcida tem uma perspectiva de uma boa intenção de um cara que está errando, mas pelo menos pela ação e não pela omissão. Duílio, o que você fez, por exemplo, naquele contrato do Paulinho com a Tausa, você assinou um contrato com uma empresa que praticamente nem existia. Tiraram uma foto da sede da empresa, era um terreno baldio. Que horas acaba o programa, Ben? 3 horas. Então, deixa eu responder, porque vai ficar falando um monte de besteira e não dá pra ficar aqui. É verdade, você devia ter vergonha. Você está falando já esse monte de besteira, mano, há você mais devia ter vergonha. Deixa ele responder. Você devia ter vergonha. Você quer que eu fale ou não? A torcida tem vergonha de você, Duílio. Vai se informar, rapaz. Você vive de falar mal das pessoas e do Corinthians. A torcida do Corinthians tem vergonha de você. Deixa o Duílio responder. Vai. O que você faz pro Corinthians, meu amigo? Você ganha dinheiro falando mal. E do Corinthians eu só ponho dinheiro no clube. Do Corinthians só ponho dinheiro no clube. Deixa o Duílio. Eu pago ingresso. Eu pago ingresso. Eu compro o produto oficial. Do Corinthians, eu sempre pus dinheiro no clube. Parou. Pera aí. Deixa o Duílio. Deixa o Duílio responder. Eu sou mais educado com incompetente que você. Deixa o Duílio responder da Tausa aí do Paulinho. Nós estamos falando na CNN, cara. Olha o nível da pessoa. Meu Deus do céu. Esse é o problema que está acontecendo hoje. Por isso essas notícias espalham, por isso essas notícias mentirosas ganham espaço. É assim que faz. Então você vai mudando de assunto Não, explica e fala aí um monte você de fez coisa. com a Tausa. Fala. É você que está rodeando. Explica a Tausa. Eu não estou rodeando nada. Eu falei isso 500 mil vezes. Eu fiz um contrato que o cara não cumpriu.
O Corinthians cortou o que tinha de propriedade e está na justiça para receber, assim como vários outros. Que o jurídico te instruiu para não assinar, com aquela empresa que estava sediada num terreno baldio, com essa empresa que você fez o contrato? É o mesmo que você está defendendo agora da gestão atual. Que passou no compliance também. Estou defendendo os contratos que estão sendo feitos pela gestão atual, que você está batendo palma. E teve a aprovação do jurídico, diferente do contrato da TAL. Teve? Cadê? O jurídico falou? Falou, o Augusto Melo se pronunciou. Falou que teve uma ratificação do jurídico. Augusto Melo falou. O compliance então, do clube viu. Mais uma vez, é desinformação que vocês estão passando. No episódio da Tausa, você passou por cima do jurídico. É desinformação. Mais uma vez, essa pessoa está passando desinformação. O jurídico te instruiu a não assinar com a Tausa e você passou por cima ou não? E eu assinei. Aqui tem culhão, eu sou homem. Incompetência, você tá maluco. Como é que você recebe uma instrução do departamento jurídico e assina um contrato sem estar ratificado pelo jurídico? Mano, eu vou falar um negócio para você aqui, só um minutinho, da incompetência. O Corinthians saiu de 400 milhões de arrecadação e vai bater 1 bilhão nesse ano. Na minha gestão, tivemos um lucro operacional de entrada e saída de mais de 500 milhões de reais. Então, por favor, se informe primeiro antes de você falar de parte financeira e de erros e acertos. Errei. Acertei muito mais. A minha nota hoje foi a preocupação com o que o Corinthians vai passar lá na frente, pelas atitudes que estão sendo feitas e apoiadas por pessoas como você, que estão acreditando em tudo que se fala. Então, vocês não estão indo atrás de ver. Está cheio de coisa que vocês me acusam, que é número, é papel, é contrato, é simples. É só mostrar, cara. Mas eu acho... Se o cara falou que é verdade, e você como jornalista para divulgar, eu acho que vocês tinham que pelo menos saber se é verdade. Isso é contrato que eles falam. Da Tausa, então, olha... respondeu da Tausa, Duílio. Até agora você não respondeu. Eu assinei. Ô, Duílio, sempre assumi isso. Ô, Duílio, estamos quase estourados. Mas você acha certo, faltando uma semana para acabar seu mandato, você assinar contrato de patrocínio novo? O contrato vinha, não faltava uma semana, foi em novembro. O contrato vinha sendo, antes da eleição, o Benja, o clube não para. Benja, se eu não assinasse esses contratos, por isso que eu falo de informação. Então é isso aí, nação, vamos comentar um pouco sobre essa entrevista, né, que foi bastante polêmica, teve até bate-boca entre o entrevistado e os jornalistas, né? O presidente Duílio Monteiro Alves foi acusado de fazer uma das piores administrações do time paulista, né, no Corinthians, né? Todos nós sabemos que a situação do Corinthians financeiramente é muito ruim, né? O time passou da casa de 1 bilhão de dívidas, principalmente porque construiu um estádio e sequer consegue pagar os juros do mesmo. Então, o ex-presidente veio a público, né, falar um pouco sobre essas acusações, né, em que os jornalistas teriam cometido sobre ele, né? Para o ex-presidente, tudo é mentira e que não passa de informações em verdade, informações mentirosas, né? De acordo com o ex-presidente. Só que parece que os números estão aí para todo mundo comprovar. Não é à toa que hoje o Corinthians está sofrendo com tudo isso. É jogador que pede a saída na justiça, jogador que antes de se apresentar vai embora porque o Corinthians não cumpre sua palavra. Portanto, de fato, tudo isso que vem acontecendo com o time paulista acontece porque presidentes anteriores fizeram uma má administração. Se eles tivessem se espelhado na administração de Bandeira de Melo que fez no Flamengo, não estaria acontecendo essa bagunça no Corinthians hoje. Todos nós sabemos que o Flamengo passou por isso que o Corinthians está passando. Ninguém queria vir jogar no Flamengo. E aqueles que estavam, todos os jogadores às vezes passavam por até 3 meses de salário atrasado. E isso manchava em muito a imagem do Clube de Regatas do Flamengo. E Bandeira de Melo foi um dos principais presidentes do Flamengo que organizaram a equipe e hoje pode usufruir de muita grana que entra nos cofres do Flamengo. Hoje o Flamengo tem condições financeiras de sair e tirar o principal jogador do time do River Plate pago de maneira à vista. Foi o que fez com Nicolas de la Cruz. Portanto, Corinthians, né, Vasco, dentre outros clubes aí do futebol brasileiro, deveria se espelhar em modelos de gestões que dá certo, né? Primeiro, você paga o que deve e aos poucos você organiza a equipe, contrata jogadores
para ir em busca de conquistas. Foi o que Bandeira de Melo fez. Hoje o Flamengo está usufruindo dessa organização financeira começada lá em 2013. Então, essas acusações, penso eu concordo com os jornalistas. A administração de Duílio Monteiro foi uma das piores do Corinthians. Eu, como acompanho futebol há um bom tempo já, venho analisando que o Corinthians está em um declínio. A questão financeira do clube está piorando a cada dia que passa. Hoje, é difícil ter um jogador que queira jogar no time paulista porque já tem essa questão do time não querer pagar, principalmente os salários. Então, isso prejudica e muito a imagem do clube. Então, eu discordo totalmente de que são informações mentirosas. Pelo contrário, a mídia brasileira solta todos os dias que o Corinthians tem passado aí vexames financeiros devido à má administração do ex-presidente, né? Essa é minha opinião. E na opinião de vocês, a administração de Duílio Monteiro Alves foi boa, foi ruim? Participa aí do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.